quando a gente pensa na questão da psicologia hospitalar, a gente pensa na ortotanásia, que é a boa morte, né? Que é diferente daquele morrer com falta de dignidade. E no Brasil, se morre muito com falta de dignidade, dentro de UTIs, longe da família, né? Então, inclusive, o cuidados paliativos, ele vem na contramão disso, né? Ele vem ali para fornecer para o paciente dignidade na hora da morte, de minimizar o sofrimento, porque se eu posso ficar num quarto junto com as pessoas que eu amo, eu posso ficar acordado e falar sobre aquilo que é importante para mim até os meus momentos finais, por que eu vou ser entubado numa UTI? Por que eu vou ficar sozinho? Né? Se eu posso, de repente, ter o pastor, o pai de santo, o padre, quem for lá junto comigo, por que eu vou ficar sozinho no isolamento, num quarto frio? Então, a gente pensa nesse momento ser um momento, é um momento que consterna todo mundo, que deixa todo mundo muito triste. Não é para ser um momento feliz. Nossa cultura não permite celebrar, outras culturas celebram a morte, né? Mas que pode ser um momento mais leve, principalmente se eu tiver condição de falar isso antes. Olha, eu não quero ser reanimado, eu não quero ser colocar que me entube, eu não quero que passe sonda para alimentação, eu quero ficar no quarto, eu quero morrer em casa, né? Tudo isso, se a família souber, se a família tiver consciência, se esse paciente se debilitar mais e não tiver condição de falar, ele consegue ser respeitado. Isso é dignidade para morrer. Né? E não é para ser mórbido, não é para ser pesado, é para falar igual a gente fala do nascimento. E já aconteceu de paciente falar isso e a família, porque no caso, a pessoa já está debilitada, a família, não, né, não respeitar o que o paciente pediu? Então, algumas decisões a família não tem poder. Algumas decisões são decisões médicas. Como, por exemplo, de repente, não internar, não fazer uma massagem cardíaca, não fazer uma ressuscitação. Isso muitas vezes cabe ao médico. Ele tem conhecimento, né, ele tem as legislações que protegem tudo isso, porque dentro da medicina existem os princípios. E um dos princípios é a não maleficência, ou seja, não causar mal ao paciente. E de repente essa ressuscitação vai fazer com que o paciente sofra e ele não vai continuar vivo. Então, algumas decisões não cabem à família. Outras decisões, o paciente pode deixar escrito. Existe um documento chamado testamento vital que o paciente faz e registra em cartório, né? E aí a família obedece, respeita isso, né? E existem aquelas famílias que, apesar de tudo isso, vão continuar batendo o pé e não querendo. Até porque não entende ou porque está sofrendo e quer a todo custo que esse familiar fique ali com eles, né? Existem famílias que mesmo na dor respeita. Eu já tive caso de paciente que foi até o cemitério escolher o túmulo, O paciente? escolher a urna que ele queria ser, né, enterrado, tudo, deixou tudo resolvido porque ele sabia que esse momento ia chegar. E esse paciente estava muito tranquilo em relação a isso. Teve ali momento de reflexão, precisou ficar algum tempo mais sozinho, isso também faz parte desse momento, né? Então, nem sempre o paciente quer conversar, quer ficar cercado, ou às vezes ele fica com mais medo e aí ele precisa de uma pessoa ao lado dele. Então, esse paciente estava muito tranquilo, ele escolheu, ele resolveu, falou com quem que ele queria que ficasse a casa, que queria que fizesse com as roupas e foi assim, isso para a família. Eu lembro que o familiar, quando eu trazia luto antecipado, o familiar ficava bravo comigo, dizia: como é que eu vou sofrer o luto de uma pessoa que não morreu? Não morreu ainda. Só que ele já estava no luto. O familiar. Ele não sabia, ele já estava no luto. E aí foi todo um trabalho, e aí esse caso foi quando o paciente faleceu, esse familiar voltou no ambulatório, me abraçou, chorando, me abraçou e falou: olha, o trabalho que você fez comigo foi muito importante. Eu continuo com muita dor, tá sendo muito difícil, mas se você não tivesse me acompanhado, porque daí meu trabalho era com o familiar, o paciente estava tranquilo, graças a Deus, estava bem, com controle de dor, estava comendo bem na medida do possível, comia, a gente chama de alimentação de conforto e prazer, aquilo que o paciente dá conta e aquilo que ele gosta, né? Estava recebendo quem ele queria receber, se conseguir, ficava acordado um tempinho, dormia. Foi um paciente que faleceu em casa também.
O familiar já sabia como funcionava todo o trâmite para quem morre em casa. Por escolha dele, ele Por escolha, preferiu morrer em casa? preferiu ficar em casa, né? E já o familiar sabia como é que era o trâmite para quem morria em casa. E assim, eu me emocionei muito com o relato dessa familiar, porque era um momento extremamente triste, a gente também se entristeceu pela perda desse paciente, mas o quanto foi mais tranquilo para ela passar com todo esse apoio. Não foi só comigo, foi com outras pessoas da equipe também, né? Mas foi um caso de que a gente viu que funciona. A ortotanásia funciona, o cuidados paliativos funciona e traz bem, faz bem para todo mundo. É proteção, tanto para o paciente quanto para o familiar.